Sara, oficialmente gravado. Bom dia a todos. Bom, vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai começar capítulo novo, né? Já que na nossa última aula a gente tirou algumas dúvidas, né? Que é extremamente importante vocês tirarem as dúvidas de um conteúdo para outro antes da gente dar continuidade. A atividade de ondas eu já fechei, então, né? E olha que eu dei um bom tempo, até algumas pessoas que tinham entregado atrasado. Eu fechei a atividade hoje. Hoje, logo, ainda deu um tempinho a mais, mas quem enviou, beleza. Quem não enviou, infelizmente, não vou poder mais aceitar, porque não tem como estender tanto esse prazo, né? Mas peraí, tem um de fenômenos ondulatórios. Esse daí ainda... A de fenômenos ondulatórios, ela acaba hoje de 11 horas, né? Ah, tá ótimo. Certo, tô dentro do prazo. Ok, obrigada. Nada. Então, vê se tenta enviar de fenômenos ondulatórios o quanto antes. E hoje a gente vai passar mais uma, né? De fenômenos ondulatórios, só que é da parte de interferência, que é o conteúdo que a gente vai ver hoje. Ok? Na verdade, vai ver interferência e uma coisinha de interferência que é a parte de ondas estacionárias, né, que é um tipo de interferência de ondas, só que em cordas. E esse tipo de interferência a gente vai ver, como é que eu posso falar, em alguns instrumentos, instrumentos de corda, ok? Então, vou começar fazendo aqui a nossa apresentação aqui, vou colocar aqui uma janela, de apresentar aqui. Pessoal, todo mundo está conseguindo ver aí o slide? Todos conseguem ver? Sim. Vamos lá. Então, a parte de fenômenos da ondulatória que a gente vai ver hoje é a parte de interferência. Então, o que seria interferência? Interferência nada mais é do que o encontro ou a superposição, né, de maneira mais correta, a superposição de ondas de mesma frequência. Então, quando ondas de mesma frequência se encontram, temos o fenômeno da interferência. A gente vai ver alguns exemplos de ondas unidimensionais, bi e tridimensionais, ok? Em ondas unidimensionais, então imaginem dois pulsos, né, que estão se encontrando. Se por acaso os pulsos, né, as ondas tiverem mesma fase, ou seja, o que é a fase, pessoal? É a posição, ó, são duas cristas, estão vendo aqui, ó? Então, a mesma posição, ou seja, a posição de crista. No momento do encontro, notem que, ao se encontrarem, eu vou formar uma onda de amplitude cada vez maior, ok? No momento do encontro. Então, essa interferência de ondas de mesma fase, né, de mesma posição, chamamos de interferência construtiva, e elas vão construir uma onda de amplitude cada vez maior. A amplitude das ondas se soma no momento do encontro, porém, após elas se encontrarem, pessoal, é importante vocês saberem que cada uma segue o seu caminho da mesma configuração que tinham antes. Entendido aí? Entenderam, pessoal? Mais ou menos. Tipo, como é que eles têm a mesma fase? Ah, tá, porque a fase é Cristo Vale, né? É isso. Como é que é? Como é? Porque, tipo, como assim a mesma fase, se um tá maior, outro menor? Mesma fase é mesma posição, crista a crista. Ah, sim. Entendeu? Ou vale, né? Exatamente, seria a mesma fase. Ok? Quando eu tenho fases opostas, seria crista vale, tá vendo aqui? Na destrutiva, consegue ver? Sim. São opostos, são fases opostas. Então, a fase é a posição. Aqui, nesse caso, note que no momento do encontro, as ondas vão subtrair suas amplitudes, ou seja, subtrair suas energias no momento do encontro. Então, quando eu tenho encontro de ondas de mesma frequência, né, porém de fases opostas, eu tenho interferência destrutiva, ok? Assim como na interferência construtiva, após o encontro, elas continuam com a mesma configuração que tinham antes do encontro, ok? Então, entenderam o que seria o fenômeno da interferência? É o encontro de ondas de mesma frequência. Porém, essas ondas podem ter a mesma fase, que é quando eu tenho interferência construtiva, ou podem ter fases opostas, né, no momento do encontro, que é o que eu teria de interferência destrutiva. Ok aí?
Ô, Bruno, mas no caso aí, quando elas se separam de novo, elas voltam ao normal, é isso? Exatamente. É. Após o encontro, elas voltam a ter a configuração que tinham antes. Do mesmo jeito. Ok? Mais alguma dúvida? Não? Não. Beleza. Então, isso daqui seria um exemplo de ondas unidimensionais, certo? Em ondas bitridimensionais, geralmente não dá para você ver claramente se você tem uma crista, um vale, ou uma crista e uma crista se encontrando. Então, como é que a gente faz? Primeira coisa, a gente vai observar o ponto onde se encontram as fontes. Então, note que eu tenho aqui um ponto 1, onde se encontra a fonte 1, aqui, e um ponto 2, onde se encontra a fonte 2. E vamos supor que eu queira descobrir se a interferência no ponto X é construtiva ou destrutiva. O que é que eu preciso saber para poder, né, digamos assim, descobrir o tipo de interferência que eu tenho? Primeiro, eu tenho que pegar a distância da primeira fonte até da primeira fonte aqui, distância da primeira fonte até o ponto que eu estou querendo saber o tipo de interferência. Essa distância eu vou chamar de D1, que é a distância da primeira fonte de ondas, né, a primeira fonte ondulatória, até o ponto que eu estou querendo descobrir. Depois eu pego a distância da segunda fonte de onda. Essa segunda distância, vamos chamar aqui de D2. E nós iremos encontrar, através da diferença entre essas distâncias, o que nós chamamos de diferença de caminhos, né? Então, a diferença entre os caminhos, né, da primeira fonte, o caminho feito pela onda emitida pela primeira fonte e o caminho feito pela onda emitida pela segunda fonte. Isso aqui seria a diferença dos caminhos, que eu estou chamando de ΔX. Ok? Entendido aí? Então, a diferença dos caminhos é o módulo da distância. Até aí, tudo tranquilo? Sim ou não? Sim. Beleza. Aí, a gente vai descobrir o tipo de interferência, se é construtiva ou destrutiva. De que maneira? Primeiro, a gente vai aplicar essa equação. Eu vou dizer que a diferença dos caminhos é igual a N vezes lambda sobre 2. Tá vendo aqui, ó? E dependendo do valor do N, esse N vai ser o meu número da interferência, eu vou descobrir se eu tenho interferência construtiva ou destrutiva. Mas antes eu tenho que saber uma coisa: se as fontes estão em fase ou em diferença de fase. Como assim, professor? Como é que as ondas estão em fase? Elas estarão em fase quando a fonte 1 emitir uma crista, ao mesmo momento que a fonte 2 também emite uma crista. Ou seja, elas emitem fases iguais da onda em tempos iguais. Ou então, quando a fonte 1 emitir um vale, a fonte 2 também vai emitir um vale. Entenderam o que é estar em fase? É quando as fontes emitem partes iguais da onda em um mesmo instante. Entendido aí? Formalmente eu entendi, mas, tipo assim, como é que ele vai dizer, no caso, tipo, instante de tempo? Ele vai dizer se as fontes estão em fase ou não. Pronto. Então, se ele disser as fontes estão em fase, então elas estão emitindo partes iguais da onda em um mesmo tempo. Entendeu? Ah, tá. Se ele disser que está em diferença de fase, quando uma fonte emitir uma crista, a outra fonte vai emitir um vale. Entendeu agora? Entendi. Vamos lá. Estando as fontes em fase, ok? Para um N par, eu falo par, eu incluo 0, 2, 4, 6 e assim por diante, o zero está no meio, eu tenho a interferência construtiva. Agora, se eu tiver o N ímpar, né? 1, 3, 5, 7,
Nesse caso aqui, eu teria uma interferência destrutiva. Entendeu aí? Sim. Agora, se ele disser na questão, as fontes estão em diferença de fase, isso aqui vai alternar, vai alterar. Então, para N par, a interferência agora é destrutiva, e para N ímpar, a interferência agora é construtiva. Entendeu aí? Ô, Bruno, Oi. então, tipo, a nave tridimensional, para saber se é constitutivo ou destrutivo, é só olhar o N e ver se está em fase ou não. Não precisa resolver, né? Exatamente. Você tem que primeiro saber se as fontes estão em fase, né? E ao observar se elas estão em fase ou não, né? A partir daí, você vai observar o valor do N para saber se a interferência é construtiva ou destrutiva. Ok? Beleza. Deixa eu ver o que mais. Sim, aí temos um outro tipo de interferência aqui. Eu posso passar? Alguém vai tirar print aí? Bom, a ressonância, né, um fenômeno que faltou a gente falar na outra aula, é o fenômeno do qual uma onda, né, que ela é produzida em um meio, a energia dela é absorvida por outro meio. Então, quando se fala, por exemplo, de uma taça, ela pode ser quebrada através da voz de um cantor, o que é que acontece? Aquela taça ela quebra porque ela absorve a energia da onda sonora emitida. Então a ressonância se dá pelo fato da energia de uma onda ser absorvida por um objeto que vibra com frequência parecida. Para quem não sabe, tudo que existe na natureza está vibrando, né? Existe uma frequência de vibração para tudo, né? Até mesmo pelo nosso conceito de temperatura. O que é temperatura? É o grau de agitação das moléculas. Então, as moléculas do nosso corpo estão constantemente em agitação. Então, essa frequência de agitação, digamos aí, né, me dá justamente a vibração do corpo. Então, se eu tenho um objeto que vibra com a mesma frequência de uma onda que está sendo emitida perto dele, esse objeto vai absorver a energia dessa onda, gerando aí o nosso fenômeno da ressonância. Entendido? Uhum. Então, aqui, ó, tem um fenômeno da ponte de Tacoma, né, que ela foi projetada sem levar em consideração a ressonância dos ventos com a ponte, né, e ela acabou entrando em colapso por causa disso. Os ventos, a onda emitida pelos ventos, né, foi absorvida pela ponte, fazendo com que ela vibrasse tanto a ponto de, né, quebrar, quando ela entrar em colapso. Aqui nós temos um exemplo, ó, de dois diapasões. Se por acaso um diapasão ele emite uma frequência de uma onda, né, sonora, como esse outro vibra com frequência igual, eles entram em ressonância. A energia emitida por um é absorvida por outro. Você consegue ver esse fenômeno da ressonância também no momento em que você está sintonizando uma rádio. Como seria isso? Quando você está... Bruno, Oi, fala. é... eu tava com meu primo, ele tava me ensinando a tocar violão, que ele que tá me ensinando. A gente tava com dois violões, né? Já que os Hum, dois violões estavam a gente tinha afinado eles do mesmo jeito. hum. Quando ele tocava muito perto de mim, e vice-versa, quando eu tocava o meu violão, o violão dele começava Vibrar. a vibrar, e é a mesma coisa que ele tocava o dele perto do meu. Porque ele Exatamente. Eles ficava indo estavam entrando em pra. ressonância. Sim. Exatamente. Então, a frequência, começaram afinados, né? Do mesmo jeito, a frequência de vibração das cordas eram bem parecidas. Então, as ondas emitidas por cada uma das cordas acabam entrando em ressonância com a outra corda. Então, a corda do outro violão absorvia a energia sonora emitida por um. Então, isso seria ressonância. Seria também um exemplo de ressonância, sem sombra de dúvida. Entendeu? Corretíssimo. Beleza aí? Entendeu?
Certo, vamos lá. Quando a gente fala, já que falou de violão aí, né, de instrumentos de corda, os instrumentos de corda, eles fazem a ressonância, né? Ou como seria a ressonância? A ressonância da energia, da onda emitida pela corda, ela entra em ressonância com o ar, então o ar absorve a energia da onda emitida na corda, produzindo som, ok? Então o som é produzido através de instrumentos de corda, né? Através da ressonância. E essas ondas que ficam na corda, elas sofrem mútuas interferências, porque imagine, você toca a corda do violão, aquela onda fica indo e voltando na corda, quando você toca várias vezes, você tem várias ondas que estão aprisionadas em determinado espaço, se encontrando mutuamente. Então, essas ondas que estão aprisionadas em determinado ponto, chamamos de ondas estacionárias, né? Elas estão estacionadas, né? Estão presas em um determinado ponto, né, ali entre os dois extremos da corda. Então, você tem uma configuração parecida com essa. Ao tocar a corda, né, do violão, violino, seja lá como for, ao tocar você tem essa vibração, para cima e para baixo. Só que à medida que as ondas vão se encontrando, eu vou formando interferências construtivas e interferências destrutivas. Os pontos de interferência construtiva, nós chamamos de ventre. São as barriguinhas aqui, ó. Essas barriguinhas aqui, né, são justamente os ventres. Os pontos de interferência destrutiva são esses pontos aqui, ó. Os pontos sem amplitude. Seria o ponto de amarração entre os ventres. É o que eu chamo de nó. Ô, Bruno, eu tô ligado dessa parte. Como é? Eu não entendi nada dessa parte aí. Imagine que você está tocando uma corda de um violão. Ela vai vibrar para cima e para baixo? É isso? Sim. No que ela vai vibrar para cima e para baixo, eu vou ter várias ondas se propagando nessa corda, concorda? Uhum. Essas várias ondas não vão se encontrar? Não é isso? Sim. E no momento do encontro, eu tenho ondas de mesma frequência se encontrando. Entendeu aí? Travou aqui pra mim, quando você falou que eu tô se encontrando. Eu não entendi o que você falou. Travou pra mim quando você falou que elas se encontravam. Eu estou dizendo que eu não vou ter várias ondas se encontrando nessa corda, não é isso? Sim. Então, o encontro de ondas de mesma frequência, nós temos interferência. Então, as ondas estacionárias são ondas que sofrem interferência em um espaço delimitado, entendeu? Ah, tá, entendi. Ok? Aí nós temos pontos de interferência construtiva e pontos de interferência destrutiva. O ponto de interferência construtiva são essas barriguinhas aqui, ó, que eu chamo de ventre. Então, esses são pontos de interferência construtiva. Tanto é que a amplitude, ó, é bem maior. Tá vendo aí? Consegue ver? Sim. E os pontos de interferência destrutiva, tanto é que eu não tenho nem amplitude, ó, são os nós. São as amarrações aqui, ó, dos ventres. Entendeu agora? Sim. Ok. Aí como é que acontece? Aqui, esses ventres, né, esses nós, através deles é possível a gente determinar duas coisas das ondas que estão se propagando aí. Primeiro, o comprimento da onda e segundo, a frequência. De que forma? Eu vou dizer o seguinte, que o comprimento da minha onda vai ser L, que L é o comprimento da minha corda, igual a N, que o N vai ser o número de ventres, ou seja, o número de barriguinhas, tá vendo aqui, ó? O número de barriguinhas que eu vou ter vai ser o número de ventres, vezes lambda sobre 2, onde lambda é o comprimento de onda. Entenderam a minha equação?
Sim. Aí você me diz, mas por que, professor? Cada N é metade de um comprimento de onda. Vamos entender um pouquinho. Uma onda, lembra que ela é caracterizada dessa forma? Não é assim? É ou não é? É isso, pessoal? Se você levar em consideração que essa corda vibra para cima e para baixo, desse jeito, notem que ela vibrando para cima e para baixo, aqui eu tenho 2 ventres. Então, cada ventre seria metade de um comprimento de onda, ou seja, lambda sobre 2. Entenderam aí? Uhum. Ok? A frequência, como é que a gente acha a frequência? A frequência da onda ela vai ser dada por N, né, que é o número de ventres, como a gente viu, vezes V, que é a velocidade da onda, dividido por 2L. Ok? Perguntas aí, pessoal? Dúvidas? Alguma dúvida? Não. Ok. Vamos lá, vamos fazer algumas questões, né? Deixa eu só fazer aqui o meu refresh aqui. Isso. Temos aqui um total de 23 pessoas, né? 24 comigo, então são 23 pessoas. Então, temos aqui 7 pessoas que faltaram, né? Vamos lá, deixa eu compartilhar agora as nossas questões. Tem que resolver. Vamos lá, vamos lá. Escolher uma janela. Cadê ela? Cadê ela? Nossas questões estão aqui. Vamos lá. Todo mundo vendo aí as questões, pessoal? Tudo tranquilo? Todos vendo? Sim. Vamos lá. A nossa primeira questão é a questão do ITA. É uma questão difícil porque ela necessita que você lembre do conceito de onda, né? A questão fala o seguinte, ó, uma onda de comprimento igual a 0,5 metros, né, de frequência igual a 4 Hz, propaga-se numa superfície líquida, estabelecendo-se, né, um eixo X ao longo do sentido de propagação. Então, tem um eixo que eu tenho o sentido da propagação de um objeto. Ele fala que em t igual a 0, observa-se uma partícula na origem desse eixo das coordenadas. Ele quer saber o seguinte, qual é a coordenada de x, né, dessa partícula, após decorridos 10 segundos. Então, ele está falando o seguinte, estão sendo produzidas ondas, né, em um líquido, na superfície de um líquido, de comprimento de onda igual a 5, o comprimento de onda igual a 5, de frequência igual a 4 Hz. E essas ondas que estão sendo emitidas, elas estão sendo emitidas de um líquido onde tem uma partícula nesse líquido. E a partícula, inicialmente, né, está na origem das coordenadas, ou seja, está em x igual a 0. Ele quer saber, após 10 segundos, qual seria a posição dessa partícula? Alguém sabe responder? E aí? Pessoal? Alguém sabe responder aqui? Qual seria? Fogo. 2. 2. Não. Quer que eu diga por que não é? Vamos lá. Quando a gente começou a falar de ondas, tem 2 conceitos que são importantes. Lembra do primeiro? O que é onda? Alguém lembra do conceito de onda? É meio que uma vibração que você está dizendo.
seria uma perturbação no meio que se propaga, não é isso? Lembra disso? Sim. Então, onda é uma perturbação no meio que se propaga. Porém, nós fizemos uma observação para a onda. Qual foi a observação? A primeira observação que fizemos para as ondas? Aqui a frequência do mundo. Como é? Aí que a frequência não muda. Não, não foi isso, não. A primeira observação que fizemos para a onda foi qual? Não foi essa, não. Qual foi? Primeira observação. E aí? Ninguém lembra? Ressonância. Ressonância a gente falou agora. Qual foi a primeira observação que fizemos sobre ondas? Ninguém lembra? Ninguém lembra aí? Lembro não, é. Por que onda não transporta? O que a onda não transporta? Pai, sumiu mesmo da mente, não foi? Onda só transporta o quê? E aí? Energia? Energia. Se ela só transporta energia, ela transporta matéria? Não. Se ela não transporta matéria, como é que ela vai transportar uma partícula? Transferindo energia? Ela não transporta matéria. Como é que ela vai transportar uma partícula? E aí? A energia da onda é transformada em energia de movimento? Ela não transporta energia, cara. Se ela não transporta energia, qual é a posição? Não transporta matéria, desculpa. Se ela não transporta matéria, Zero. é zero. Ela não transporta matéria, então ela não é capaz, a onda não é capaz de transportar essa partícula. E por isso que a partícula vai continuar na origem, ou seja, em x igual a zero. Então lembre-se, vamos colocar aqui, onda, né? Vou botar aqui. Ali. Aí que tem uma travada. Ah, beleza. Se quiser pegar, pronto. Ô, Bruno, Oi. mas essa energia não pode ser transferida para a matéria, não? A energia é transferida para a matéria, mas essa energia não movimenta o corpo, de forma alguma. Então, onda não transporta matéria. Foi o primeiro conceito que a gente viu. Onda não transporta matéria, apenas energia. Não existe uma onda transportar matéria, ela nunca vai transportar matéria, apenas energia. É por isso que essa partícula não vai sair da origem, ou seja, não vai sair de x igual a zero. Entendeu? Entendi. A energia vai ser transportada, vai ser absorvida, mas nunca a matéria. Ok? Tudo certo? Ok. Bom, vamos lá. Aí vamos agora para a nossa segunda questão. A segunda questão fala assim, ó. Em uma corda homogênea, né, com suas extremidades fixas, né, no laboratório, se estabelece uma onda estacionária, como vocês estão vendo aqui. Pessoal, quantos ventres nós temos aqui? 3? 3. Então, lá para a nossa equação, né, temos o nosso N igual a 3. Vamos deixar aí. Aí ele diz que nessa situação a corda vibra entre duas posições extremas, indicadas pelas linhas contínuas e tracejadas, e ele dá o comprimento da corda. Então, ele tinha o nosso comprimento da corda, o nosso L, aqui, é igual a 15 metros. Ok?
Ele fala assim, ó, sabendo que a corda se altera entre duas posições, né? A cada 0,5 segundos. Então, o que seria isso? Ela alterar entre as duas posições entre 0,5 segundos. Que eles são a mesma frase. Não seria, por exemplo, seria o tempo, né, desse o tempo de ventre. oscilação, não? Seria o tempo de eu percorrer um ventre, não é isso? Seria assim? Um ventre, né, metade do comprimento de onda, concorda? Foi isso que a gente viu? Então, se é o tempo para metade de um comprimento de onda, você concorda que seria metade do meu período? É ou não é? Buguei. É ou não é? Buguei agora. Não estou entendendo você falar. Buguei. O que eu estou querendo falar é o seguinte: 0,5 não é o tempo dele sair de uma posição para outra, não é isso? Ou seja, daqui de cima ele vir para cá para baixo, não é assim que ele está falando? Então seria o tempo para meio comprimento de onda, porque um ventre não é meio comprimento de onda? Então, se é o tempo para percorrer meio comprimento de onda, você concorda que é o tempo de meio período? Que o período... tá, sim. Então, se meio período é 0,5, o período completo seria quanto? Seria 1 segundo. Logo, eu tenho que a minha frequência, que é o inverso do período, que é o inverso de 1. 1 sobre 2. 1 sobre 2 é o inverso de 1? Menos 1? Não, é 1. É 1. 1 dividido por 1, que é 1. 1 hertz. Ah, sim, assim, é verdade. Não é, cara? Então, aqui, ó, você tem a frequência, a gente achou agora, temos a frequência, temos o L, temos o N aqui, e a gente quer justamente, né, o valor da velocidade. Como é que eu posso fazer? Pela que é a minha equação, ó. Frequência é igual a N vezes o meu lambda, né? Então, vou botar aqui. Vai ser o lambda dividido por 2, para a nossa equação. Então, aqui seria a minha equação. Gente, a lambda não. Isso daqui é N vezes V. Não. É N vezes V. É outra equação que eu vou trabalhar. É isso mesmo. N vezes V. N vezes V sobre 2L. Foi isso mesmo. Essa daqui que eu estou colocando é a do comprimento de onda. 2L. Essa equação que a gente vai trabalhar. Desse jeito. Foi essa equação a equação que nós pegamos lá, né? Como é que eu posso dizer? Do nosso último slide agora. Lembrados? Sim. Vamos lá. Se eu for aplicar aqui, ó, tem a minha frequência igual a 1, meu N é 3, a velocidade eu quero, e o L, ó, é 15. Fazendo meios pelos extremos aqui, né? Produto dos meios pelos extremos. Aqui. O que é que eu vou encontrar? Eu vou achar aqui, ó, que 3V é igual a 30, né? 3 é igual a 30, então minha velocidade é de quanto? 10. 10 metros por segundo. Resposta, letra B. Letra B. Ok, pessoal?
Dúvidas? Ok. Vamos lá, deixa eu fazer a frequência de vocês agora. Vamos que vamos. Hoje é dia 3, né? 03. Bruno. Oi. Ô, Bruno. Fala, tô te ouvindo. Fala. Dava para fazer. Dava para resolver essa questão mais facilmente pegando assim, já que é 15 metros e o tempo é 1,5, então dava para dividir 15 por 1,5, que daria 10. É mais 1,5? O tempo. Você está falando o quê? O tempo para percorrer 3 ventos ser 1,5? É isso? Pelo fato de eu ter 3 ventos, seria isso? É isso que você está falando? Sim. Não estou te ouvindo, cara. Quem está falando? Foi o Leonardo? Está falando? Foi o Juan? Matheus. Foi o Felipe? Pois eu acho que a internet deve ter uma rede, né? Vamos fazer a frequência de vocês aqui. Daqui a pouco a gente retoma essa parte que vocês estão falando aí. Ô, Bruno, eu acabei caindo aqui, mas era o Felipe Matheus que estava falando. Ah, beleza. Cara, se você for trabalhar com a velocidade da onda como sendo uma velocidade constante, pegando que o tempo para você sair de uma posição para outra, né, é de 0,5, então, para percorrer cada um dos ventres seria 1,5. Todos os ventres, né, seria meio com meio, seria 1,5, né? Então, seria tempo e a distância seria 15. Poderia ser sim. Querendo ou não, a velocidade da onda, como é uma velocidade constante, você pode trabalhar com velocidade média, sim. Poderia ser. Mas nem sempre ele vai dar esse tempo, entendeu? Esse tempo para você alternar. Ok, entendi. Entendeu? Por isso que eu quis trabalhar com vocês a equação. Vamos lá. Vamos ver quem faltou hoje, né? Deixa eu ver aqui. Ana Laura Lima faltou, não foi? A dos Santos veio. Ana Laura Lima faltou. Cadê? Certo. Uma pessoa. Anne. O Antônio também faltou. Antônio faltou, duas. Mas quem faltou, pessoal? Alguém consegue visualizar aí? Antônio. O Bruno está aqui. Felipe Costa, Felipe Matheus. Francisco está aqui também. Francisco. Giovana faltou, não foi? Giovana. Eu vou lá para essa internet, eu fui para avisar e o Cauã também. E a Quem? Giovana para essa internet e o Cauã, ele caiu. A internet dele caiu. A do Cauã caiu, né? E a Giovana para essa internet. É... 1, 2, 3, 4. Giovana, Cauã. Mais quem, pessoal? Tem mais 3 pessoas faltando. Deixa eu ver. William faltou, não foi? Marina Costa. William faltou. Mariana Costa, né? Sofia. Mariana Costa. Certo. E Sofia, né?
Sofia. Ok. 7 pessoas faltaram. Beleza de Creuza. No grau. Senhores, lembrem-se que temos hoje, né, o exercício de fenômenos da ondulatória vencendo hoje. Fenômenos da ondulatória. Que vence hoje, né? E eu vou passar outro também. Fenômenos da ondulatória 2. Que é sobre essa parte de interferência. Ok? Essa parte de fenômenos de ondulatória 2. Vou até colocar com outro nome lá, né? Vou colocar como interferência. Quando eu ir lá no... Aqui, ó, na segunda série. Vamos colocar uma atividade. Criar uma atividade. Tá? Interferência. É capítulo 18, não é isso, pessoal? Ainda? É isso? Deixa aqui, não, mas acho que não. É, né? Porque não mudou ainda, né? É o mesmo capítulo. É o mesmo do que já tem. Os exercícios propostos do 1 ao 5 das páginas. Vamos ver as páginas quais são. Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo aí, pessoal, quais são as páginas? Conseguem ver? Dos propostos de 1 ao 5? Alguém está aí com o livro acompanhando? Eu tô sem livro aqui. Então, seriam aqui, ó, as páginas, são as páginas... Deixa eu ver... São as páginas 81 e 82. As páginas 81 e 82 do livro 5. Ok? Bons estudos. Então, ó, vamos lá. Data de entrega, como sempre, eu dou 15 dias. Vamos colocar dia 17. Ô, Bruno, Fala. aqui no meu livro, é porque eu tô com o livro do ano passado aqui, que é do meu irmão, aqui não tem página 81, não. Eu tô aqui, física 1, só que não tem nada aqui, não. Rapaz. Porque aqui, quando começa na 74, é nem vestibular, isso aqui não tem nada além disso, não. Deixa eu ver aqui. Eita, desculpa, é 61. Foi mal. Eu pensei que fosse um 8. É 61. Ok, que são as... Eu confundi o número aqui. É 61 e 62, tem razão. Ok. Ok? Dá uma olhadinha lá, faz as questões e envia o quanto antes. Lembrando que tem uma atividade que se vence hoje, né? Então não se esqueçam de enviar. Ok, pessoal? Sim, sim. Hoje a gente fica por aqui. Então, até a próxima, galera. Tchau, tchau. E até mais. Falou, Bruno. Falou, falou. Até mais. Falou, Bruno. Falou. Até semana que vem. É. Valeu, Bruno. Falou.